Na sala de conferências lotada da Polícia Judiciária em Lisboa, o comissário principal pressionou o botão do gravador e a voz grave encheu o ar, fazendo Pedro Mendes sentir o coração parar por um instante. O que todos esperavam ser a prova irrefutável contra Rafael no caso do assassinato de Carlos Oliveira, o colega que ameaçava destruir suas vidas, agora revelava uma verdade completamente diferente e expunha o amor que eles haviam escondido do mundo por tanto tempo. Pedro estava sozinho no seu apartamento no Bairro Alto, as paredes antigas e quando o som da televisão ligada na transmissão ao vivo. A chuva de outubro batia forte contra as janelas de guilhotina, misturando-se ao barulho distante dos elétricos que desciam a rua íngreme. Ele segurava o controlo remoto com as mãos trêmulas, o suor frio escorrendo pelas costas apesar do frio que entrava pelas frestas. 2 anos de segredo, 2 anos de olhares furtivos e toques escondidos, tudo prestes a desabar. Quando a voz de Carlos surgiu primeiro no áudio, ameaçadora e fria, vocês os dois, com essa coisa de serem gays, acham que Lisboa vai aceitar sem pagar. Pedro fechou os olhos. A humilhação voltou como uma onda. Tudo começara numa tarde quente de maio, 2 anos antes, na Conferência de Arquitetura Sustentável em Porto. Pedro apresentava um projeto de reabilitação de edifícios históricos do Douro, e Rafael Santos, o empresário de 37 anos que investia em construções ecológicas, estava na plateia. Depois da palestra, durante o intervalo no café do hotel, Rafael aproximou-se com um sorriso confiante. O teu projeto tem alma, Pedro. Não é só tijolo, é memória. Conversaram sobre o rio, sobre o vento que molda as cidades, sobre como o amor pela profissão os fazia sentir vivos. Pedro sentiu algo diferente, um calor no peito que nunca experimentara com nenhuma mulher. Ele sempre soubera, desde a adolescência em Braga, que era atraído por homens, mas a família, pai engenheiro reformado, mãe dona de casa devota, falava de casamento, netos, continuidade. Tu vais encontrar uma boa rapariga, repetia a mãe ao telefone. Pedro aprendera a sorrir e a calar. Naquela noite em Porto, depois de um jantar simples de bacalhau, caminharam pela ribeira. Rafael tocou-lhe o braço ao apontar para as luzes do outro lado do rio. Às vezes a gente esconde o que sente para não magoar quem ama, mas isso também magoa a nós mesmos. Pedro não respondeu, mas guardou as palavras. 2 semanas depois, Rafael veio a Lisboa a trabalho e marcaram um café discreto no Príncipe Real. O encontro virou jantar, o jantar virou passeio pelo jardim, e o passeio virou o primeiro beijo, rápido e nervoso, num canto escuro do mirador de São Pedro de Alcântara. Não tenho medo de ti, sussurrou Rafael. Pedro sentiu-se livre pela primeira vez. A relação cresceu em silêncio. Encontros aos fins de semana em Sintra, jantares tardios em casa de Rafael no Chiado, mensagens encriptadas. Rafael, mais experiente, respeitava o ritmo de Pedro. Quando estiveres pronto, contamos ao mundo. Por agora, basta estarmos juntos. Pedro sacrificava noites de insônia, imaginando o rosto da mãe se soubesse. Trabalhava mais horas no estúdio de arquitetura para não pensar, projetando edifícios que escondiam segredos como o seu. Carlos Oliveira, o colega mais antigo do escritório, notou as mudanças. Um dia, no elevador, comentou com um sorriso falso, estás diferente, Mendes. Namorada nova. Pedro corou e mudou de assunto. A chantagem começou numa manhã de fevereiro. Carlos enviou uma foto borrada tirada à porta de um restaurante, Pedro e Rafael de mãos dadas. 500 euros por mês ou toda a gente sabe. Clientes conservadores, família em Braga tu escolhes. Pedro contou a Rafael naquela mesma noite, no apartamento dele, com a vista para o Tejo iluminado. Rafael abraçou-o forte. Vamos resolver juntos. Não vais pagar nada. Encontraram-se com Carlos no apartamento vazio em Alfama que o próprio usava para reuniões. A discussão subiu de tom. Carlos gritou insultos, Rafael respondeu com calma firme, Pedro tentou mediar. No final, Rafael saiu primeiro, dizendo que esperaria no carro. Pedro ficou mais 10 minutos, tentando apelar à razão. Quando saiu, a noite estava escura e fria. 2 dias depois, a polícia bateu à porta de Rafael. Carlos fora encontrado morto no mesmo apartamento, golpeado na cabeça com um objeto pesado. Testemunhas viram o carro de Rafael nas redondezas. As chamadas de Pedro para Carlos apareceram nos registros. Rafael foi detido como principal suspeito. Pedro sentiu o mundo ruir. No primeiro interrogatório, mentiu sobre o motivo do encontro, assunto de trabalho, mas o medo de que a verdade saísse o consumia. A família ligava todos os dias. A mãe, com voz trêmula, filho, o que se passa? Diz que não tens nada a ver com isso. Pedro respondia com frases curtas, o peito apertado. Ana, a colega mais próxima, desconfiava mas oferecia café e silêncio. Luís, outro amigo do grupo,
começou a fazer perguntas estranhas e, sem que Pedro soubesse, deixou escapar para um jornalista que havia um motivo passional no caso. Agora, sentado no sofá, Pedro via o áudio continuar. A voz de Carlos, depois de ameaçá-los, mudou de tom. Ouviu-se uma porta a bater, passos, uma voz desconhecida, o rival de negócios a quem Carlos devia dinheiro. Tu traíste-me, Oliveira. Agora acabamos isto. Sons de luta, um grito abafado, silêncio. Depois, o áudio captou ainda o momento em que Rafael e Pedro, mais cedo nesse dia, tinham estado juntos noutro lugar. A gravação, feita por Carlos para se proteger da própria chantagem, servia agora de álibi perfeito. O comissário explicou à imprensa: o Sr. Rafael Santos e o Sr. Pedro Mendes estavam num hotel em Sintra na hora da morte. O verdadeiro autor é o outro. O telefone de Pedro tocou. Era a mãe. Ele não atendeu. As lágrimas caíram livres. O segredo estava exposto ao país inteiro. Pedro levantou-se do sofá como se o chão queimasse. Correu para a janela, viu as luzes azuis das viaturas da polícia lá embaixo, não para ele, mas para a multidão de jornalistas que já se juntava. O áudio continuava a tocar na televisão, agora a parte em que Rafael, na gravação anterior ao crime, dizia com voz firme: eu protejo o Pedro com a minha vida, Carlos. Ele não merece o teu veneno. A frase ecoou no apartamento vazio. Pedro pegou no casaco e saiu, descendo as escadas íngremes do bairro alto a correr, o coração disparado. Precisava de ver Rafael. As ruas estavam molhadas, os paralelepípedos brilhantes refletiam os neons dos bares de fado. Pedro esquivava-se dos turistas, ignorava os olhares. Chegou ao prédio de Rafael no Chiado em 15 minutos, mas a porta estava cercada por repórteres. Sr. Mendes, confirma o relacionamento. É verdade que a chantagem era por causa da vossa orientação. Ele baixou a cabeça, empurrou a porta lateral e subiu as escadas. Rafael abriu antes mesmo de bater. Os dois homens abraçaram-se no corredor escuro, sem palavras. Rafael cheirava a café e a cansaço. Eles sabem, Pedro. Todo o país sabe. Sentaram-se na sala ampla, com vista para o elevador da Glória. Rafael preparou chá de camomila, as mãos ainda trêmulas da libertação que ocorrera horas antes na prisão. Quando me soltaram, pensei que era o fim do pesadelo. Mas agora o pesadelo é público. Pedro olhou para ele, os olhos vermelhos. Eu tinha medo de te perder se contasse à família. Agora perdi-os de qualquer maneira. Rafael pegou-lhe na mão. Não perdeste nada que valha a pena. Perdeste o peso de esconder. A conversa durou horas. Flashbacks vinham em ondas. Lembraram a primeira viagem juntos a Cascais, fingindo serem apenas amigos de faculdade, rindo às escondidas na praia. Lembraram a noite em que Pedro chorou no ombro de Rafael depois de uma chamada da mãe que insistia num jantar com uma prima simpática. Eu não consigo continuar assim, dissera Pedro naquela noite. Rafael respondera: então não continues sozinho. Agora, com a verdade exposta, o alívio misturava-se ao pavor. Pela manhã, os jornais online explodiam. Áudio policial revela romance gay no caso Oliveira. Pedro leu os comentários, alguns de apoio da comunidade LGBT de Lisboa, outros de ódio disfarçado de preocupação moral. Ana ligou. Estou contigo, Pedro. O escritório está em choque, mas eu defendo-te. Luís, porém, não atendeu. Mais tarde soube-se que fora ele quem dera a dica inicial à imprensa, motivado por ciúmes antigos. A traição doeu mais que o resto. Ele era meu amigo há 10 anos, murmurou Pedro. Rafael abraçou: alguns amigos não aguentam a verdade. Outros nascem agora. A mãe ligou novamente. Pedro atendeu desta vez. A voz dela tremia. Filho, diz-me que não é verdade. Que é um mal-entendido. Pedro respirou fundo. Mãe, é verdade. Eu amo o Rafael. Sempre amei homens. Escondi porque tinha medo de vos perder. Silêncio do outro lado. Depois um soluço. Teu pai está aqui ao lado. Ele não fala. Vem para casa, Pedro. Precisamos de falar cara a cara. Pedro marcou a viagem para Braga no fim de semana. Rafael ofereceu-se para ir junto. Não. Desta vez tenho de ir sozinho. Era a primeira decisão adulta que tomava sem esconder nada. No escritório, o sócio principal chamou-o: Pedro, os clientes mais tradicionais estão a cancelar. Mas outros novos apareceram, de empresas progressistas. Decide o que queres. Pedro decidiu ficar. Vou continuar a desenhar melhores edifícios. E agora sem medo. À tarde,
caminhou sozinho pelo terreiro do Paço, o vento do Tejo batendo no rosto. Pela primeira vez sentiu o peito leve. O peso do segredo tinha desaparecido, mesmo que o preço fosse alto. A viagem de comboio para Braga foi longa e silenciosa. Pedro olhava pela janela os campos verdes do Minho, o coração apertado. Rafael ficara em Lisboa, respeitando o espaço. Liga quando precisares. Eu estou aqui. No apiadeiro, o pai esperava-o com o carro velho, rosto fechado. Não houve abraço. Em casa, a mãe preparara arroz de pato, o prato favorito dele desde criança. Sentaram-se à mesa de madeira antiga, o crucifixo na parede a observar. Então é isso, disse o pai finalmente, a voz rouca. Um homem. Depois de tudo o que fizemos por ti. Pedro sentiu as lágrimas subirem, mas conteve-as, pai, não foi escolha. Eu nasci assim. Escondi porque vos amo. Porque tinha medo deste momento. A mãe chorava baixinho, limpando as lágrimas com o guardanapo bordado. Sempre soubemos que eras diferente, mas rezávamos para que passasse. Agora aparece na televisão o país inteiro a falar de ti. Pedro contou tudo, o encontro em Porto, o amor verdadeiro, a chantagem, o medo constante. Falou de Rafael com respeito, descrevendo o homem bom que o fazia querer ser melhor. A noite foi de lágrimas e vozes altas. O pai saiu para o quintal, fumando. A mãe mostrou álbuns antigos, apontando fotos de Pedro criança. Eu queria netos teus. Pedro respondeu com calma, podem ter netos de outra forma. Mas não posso dar-vos uma mentira. Pela manhã, o pai disse apenas, dá-nos tempo. Pedro voltou para Lisboa com o peito mais leve, mas ainda ferido. Rafael esperava-o no apartamento. Preparara jantar simples, salada, pão fresco, vinho verde. Abraçaram-se longamente. Como correu? Melhor do que esperava. Eles não me expulsaram. Rafael sorriu, mas os olhos mostravam cansaço. Durante a prisão, ele pensara em confessar um crime que não cometera para proteger Pedro da exposição. Eu estava disposto a tudo por ti. Pedro beijou-lhe a testa. Nunca mais escondemos nada. No escritório, o ambiente mudara. Alguns colegas evitavam o olhar, outros aproximavam-se com palavras de apoio. Um cliente novo, uma empresa de design inclusivo, contratou-o para um projeto em Cascais. Pedro mergulhou no trabalho, desenhando linhas que agora incluíam luz e abertura. Ana tornou-se ainda mais próxima. Tu inspiraste-me a ser mais honesta também, confessou ela no almoço. Luís enviou uma mensagem curta de desculpas. Pedro não respondeu. Algumas traições deixam cicatrizes. A imprensa continuava. Reportagens sensacionalistas, mas também entrevistas com ativistas que usavam o caso para falar de direitos. Pedro recusou todas. A minha história não é espetáculo. Rafael, mais habituado ao mundo dos negócios, lidava melhor com o escrutínio. Vamos transformar isto em força. Juntos, caminharam pela primeira vez de mãos dadas no jardim do Príncipe Real, à luz do dia. Alguns olhares, alguns sorrisos. Pedro sentiu o peito expandir. As semanas seguintes trouxeram uma mistura de dor e libertação. Pedro perdeu 2 projetos grandes, clientes que não queriam polêmica. Mas ganhou 3 novos, todos de empresas que valorizavam a autenticidade. No estúdio, desenhou um centro comunitário LGBT em Lisboa, linhas modernas que abraçavam a história antiga da cidade. Rafael apoiava, chegando tarde com comida do restaurante favorito. Uma noite, Rafael confessou, durante a prisão, pensei que tu me culpavas por tudo. Que o nosso amor tinha sido o erro. Pedro segurou-lhe o rosto. O erro foi esconder. O amor foi a coisa certa. Beijaram-se devagar, com a ternura acumulada de meses de medo. No dia seguinte, foram juntos ao mirador da Senhora do Monte. Sentados no banco de pedra, viram Lisboa estender-se lá embaixo, o castelo iluminado. Aqui começou tudo para nós, disse Rafael. Pedro sorriu. E aqui continua. A mãe ligou. Vai jantar no próximo fim de semana. O teu pai quer conhecer o Rafael. Pedro quase deixou cair o telefone. A sério. A sério. Estamos a tentar compreender. A viagem a Braga foi diferente desta vez. Rafael dirigiu, nervoso mas decidido. O pai apertou-lhe a mão com firmeza. A mãe serviu bacalhau à Brás. A conversa foi tensa no início, mas aos poucos fluiu. O pai perguntou sobre os negócios de Rafael. A mãe perguntou sobre a família dele. No final da noite, o pai disse baixinho a Pedro, ele parece bom homem. Não era aceitação plena, mas era um começo.
De volta a Lisboa, Pedro sentiu-se renascer. Começou a frequentar um grupo de apoio para homens gays em processo de saída do armário. Contou a sua história, ouviu outras. Uma noite, um rapaz mais novo chorou ao ouvir sobre a mãe de Pedro. Queria que a minha fosse assim. Pedro abraçou, dá tempo. E não desistas de ti. Rafael também mudou. Deixou de aceitar contratos com empresas conservadoras radicais. Quero construir um mundo onde não precisemos de esconder. Juntos, planearam uma pequena viagem a Sintra, o lugar do álibi que os salvara. Caminharam pelos jardins do Palácio da Pena de mãos dadas, sem medo. O outono deu lugar ao inverno. Lisboa encheu-se de luzes natalícias. Pedro e Rafael decoraram o apartamento juntos, rindo com as bolas coloridas. A família de Pedro enviou um postal simples: Feliz Natal. Pensamos em vocês. Era pouco, mas era tudo. Ana organizou um jantar com amigos verdadeiros. Luís não foi convidado. A mesa estava cheia de risos, histórias, aceitação. Pedro sentiu-se em casa. Um dia, no estúdio, recebeu uma chamada de um jornalista respeitado. Queremos contar a sua história de forma digna. Pedro aceitou, mas com condições. Rafael ao lado, sem sensacionalismo. A entrevista saiu na revista mais lida do país. Do armário à liberdade, a jornada de um arquiteto lisboeta. Comentários positivos inundaram as redes. Jovens de todo o país escreveram mensagens de agradecimento. Pedro respondeu a cada uma que pôde. Rafael enfrentou a própria família em Porto. O pai dele, mais aberto, abraçou os dois. A mãe ainda hesitava, mas enviou um bolo caseiro. Passo a passo, disse Rafael. A primavera trouxe renovação. Pedro terminou o projeto do centro comunitário. Na inauguração, falou em público pela primeira vez: este espaço é para quem, como eu, precisou de tempo para ser quem é. Rafael estava na primeira fila, orgulhoso. Depois, caminharam até ao Tejo. O sol punha-se em tons de laranja e rosa. Pedro parou, virou-se para Rafael e disse: quero viver o resto da vida sem medo. Rafael beijou ali mesmo, à vista de todos. O verão chegou quente e luminoso. Pedro e Rafael alugaram uma casa pequena em Cascais para umas férias merecidas. De manhã caminhavam na praia, à tarde liam no jardim, à noite cozinhavam juntos. Uma noite, sentados na varanda com vista para o mar, Rafael pegou numa caixinha. Não é pedido de casamento ainda, mas é promessa. Dentro, 2 pulseiras simples de prata com as iniciais gravadas. Pedro colocou a dele, lágrimas nos olhos. Prometo ser sempre honesto. Voltaram a Lisboa mais fortes. Pedro abriu o próprio estúdio, focado em projetos inclusivos. Rafael expandiu os negócios para causas sociais. A família de Pedro veio visitá-los uma vez. A mãe abraçou Rafael. O pai apertou-lhe o ombro. Cuidem um do outro. Não era perfeito, mas era real. Numa tarde de setembro, no mesmo mirador onde tudo recomeçara, Pedro e Rafael viram o pôr do sol. Lisboa brilhava lá embaixo. Pedro pensou em tudo: o medo, a traição, o sacrifício, a libertação. Sorriu. Valeu a pena. Rafael apertou-lhe a mão. Sempre valerá. Acho que o amor verdadeiro entre 2 homens deve ser vivido abertamente, mesmo que custe, porque esconder só prolonga a dor. Verdadeiro ou falso? Deixe o seu comentário.